Como é que você pode ter mais resultados em 2024 dentro do mercado digital? Nesse vídeo eu vou te ensinar. Você pode estar assistindo esse vídeo no final de 2023 ou já em 2024, mas não se preocupe que tem muito tempo para você aplicar tudo isso que eu vou te ensinar aqui dentro. Tem várias coisas que você pode fazer para ter resultado, mas eu resolvi separar 3 coisas que vão te ajudar demais em 2024 se você, obviamente, aplicar essas coisas no seu dia a dia, na sua estratégia. Então, vamos direto para o primeiro ponto. E o primeiro ponto é definir o objetivo. Eu te pergunto, qual desses posts trouxe mais resultado? Post A, 50 compartilhamentos, ou post B, 50 comentários? Pensa aí um pouquinho. Bom, se você respondeu o post A, pode ser que você esteja certo. Só que se você respondeu o post B, pode ser que você esteja certo também. O que eu quero dizer com isso? Não tem como a gente definir qual conteúdo trouxe mais resultado sem saber qual era o objetivo que eu tinha antes com esse post. Por exemplo, antes de criar todo o conteúdo, você precisa saber qual é o seu objetivo com esse conteúdo. Então, se eu criei um conteúdo que eu quero comentários, eu quero comentários com esse conteúdo, eu posto ele. Aí esse conteúdo teve 50 compartilhamentos e 2 comentários. E o outro teve 50 comentários e 2 compartilhamentos. O que me trouxe mais comentários é o que me trouxe mais resultados, porque era o meu objetivo com ele. Por mais que o outro trouxe 50 compartilhamentos, que também é bom, mas às vezes a minha estratégia eu precisava de comentários para tomar uma ação depois disso. Então, a gente tem que entender o objetivo antes de definir se trouxe resultado ou não. E o que eu quero falar para você é o seguinte: transfira isso para a sua conta. Qual que é o seu objetivo para 2024 com o seu perfil, com a sua estratégia? Você está começando agora, você já cria conteúdo, você está pensando em mudar. Se você vai começar do zero algo aqui em 2024, o seu objetivo vai ser diferente de alguém que já está criando conteúdo há 1 ou 2 anos. O meu objetivo dentro da internet em 2024 será diferente do objetivo que eu tinha em 2023, que eu tinha em 2022, porque cada um está numa caminhada diferente, no nível da caminhada diferente. Então, isso é muito importante para você alinhar as expectativas. Se você está começando agora, muito provavelmente você quer ganhar audiência, você quer crescer a sua conta primeiro para ter uma audiência consolidada. Então, às vezes, a sua estratégia será muito mais definida, os resultados serão muito mais definidos pelo crescimento da sua conta em números de seguidores, por exemplo, desde que sejam qualificados, tá legal? Então, se você está começando, por exemplo, você vai começar a postar bastante Reels, que traz bastante seguidor, postar carrosséis com conteúdos mais básicos. Mas se você já começou e, por exemplo, agora eu quero monetizar a minha conta, eu já tenho uma audiência legal, agora eu quero monetizar, o seu critério para saber se teve resultado ou não será diferente de quem está começando agora. Porque é possível ter resultados em 6 meses? Sim, é possível. É possível ter resultado em menos do que isso? Sim, é possível, mas são exceções. Principalmente para quem está começando, é muito difícil ter resultado assim, para quem nunca teve essa experiência, para quem não tem tanto conhecimento dentro do digital, é muito mais difícil. Então, às vezes você se desanima antes do tempo. Então, entenda isso, defina o seu objetivo para 2024 para saber e para conseguir coletar esses resultados, para saber foi bom ou não foi, porque às vezes você coloca a sua expectativa diferente da realidade e isso vai ser um problema. E a segunda dica é use a receita de Jesus. Que receita é essa que eu vou explicar aqui? Já pega no seu caderno de receitas para anotar. Um pouco de medo, uma pitadinha de insegurança e uma estratégia, entre aspas, ruim. Como assim? Eu descobri no decorrer da minha caminhada aqui dentro da internet que o medo e a insegurança eles não vão embora nunca. Eles simplesmente se escondem em outros lugares. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei, eu tinha muita facilidade em postar no feed, mas eu tinha muita dificuldade em fazer stories. Eu ficava nervoso, ansioso, eu tinha vergonha de aparecer nos stories, eu tinha muito medo e insegurança de gravar uns stories. Eu não tinha essa facilidade. Só que é uma coisa que a gente precisa fazer. Imagina que você tem uma padaria, você gosta de fazer bolo, você gosta de fazer doce, você gosta de atender o cliente, mas não gosta de fazer pão. Você vai deixar de fazer pão? Não, você precisa fazer pão. E na internet é a mesma coisa. Poxa, eu vou deixar de fazer stories? Não, você precisa fazer stories também. No começo vai ser difícil, mas aí conforme eu fui fazendo, o medo e a insegurança, eles sumiram dentro dos stories. Eu pensei, puxa, tá tranquilo. Só que quando eu precisei fazer lives, eu percebi que o medo e a insegurança estavam lá. E eles não vão embora enquanto eu não começar a fazer live. E depois que eu fiz live, eles foram para os Reels, e eles vão caminhando e se escondendo em outros lugares que a gente não explorou ainda. Então, quando eu falo assim, não adianta eu passar aqui todas as estratégias, você precisa postar tantas vezes na semana, faz isso, usa esse design, usa essa estratégia, tal. Mesmo que você tenha todas as ferramentas na sua frente. Se você ficar esperando esse medo e essa insegurança embora, você não começa nunca. Então, é muito melhor você, aquele papo de estar com medo, vai com medo mesmo,
É isso, mas quase isso, porque não adianta você estar despreparado, você estar em pânico, que isso vai ser pior para você. Então, tenha um mínimo de preparo ali, estude um pouquinho, mas não espere estar pronto, tá? Esteja preparado é diferente de estar pronto. Você só vai ficar pronto quando você realmente começar. Então, para 2024, entenda isso. O medo e a insegurança não vão embora. Eles vão se esconder em lugares diferentes. E você, quando enfrentar eles, eles têm mais medo de você, porque eles somem dali e vão para outros lugares, tá? Então, tenha isso em mente. O medo e a insegurança, eles não vão embora. Comece que eles vão saindo da sua frente. E quando eu falo estratégia, entre aspas, ruim, não é para você pegar qualquer estratégia, mas é muito difícil que você desenhe uma estratégia que vá ter resultado logo de primeira. A minha primeira estratégia não teve retorno e depois que eu redesenhei essa estratégia eu consegui ter muito retorno, mas eu comecei e no decorrer do caminho eu fui olhando e fui, puxa, aqui tá dando certo, ali tá dando errado, então eu vou ajustando no decorrer do caminho. Se eu ficar parado no mesmo lugar, eu nunca vou saber se essa estratégia vai dar certo ou não. Por isso que eu falo estratégia entre aspas ruim, para você não ficar esperando a estratégia perfeita, que ela não vai vir de primeira, talvez nem de segunda, nem de terceira, mas você vai encontrar ela em algum momento. E a terceira e última dica é encontre o seu foco. O que eu quero dizer com isso? Um dos maiores erros da galera é querer começar a milhão. Eu vou começar no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok e não sei aonde, não sei aonde. Se você não tem um conhecimento ainda, é muito mais vantajoso você escolher um lugar. Às vezes o seu negócio faz mais sentido para ele começar no Google e no YouTube, por exemplo, ou no Google só. E não no Instagram, você dá mais foco para o Google ou dá mais foco para o Instagram. Às vezes o seu produto, sim, está lá no Instagram ou está no Facebook. É você encontrar qual ferramenta você vai dominar primeiro. Quando eu comecei, eu cheguei a postar já aqui no Instagram 10 vezes por semana, lá no Instagram, 10 vezes por semana, porque o meu foco estava direcionado para o Instagram. A partir do momento que eu comecei a criar esses vídeos aqui para o YouTube que você está assistindo, eu falei, poxa, agora eu já domino o Instagram, depois de um ano e pouco eu domino o Instagram, eu vou tirar o foco do Instagram e vou focar no YouTube. E aí, algumas semanas eu cheguei a passar 2 vezes no Instagram, 3 vezes no Instagram, mas eu não me cobrei por isso, porque o meu foco era no YouTube. E aí, em 2024, eu vou dividir um pouco mais as minhas atenções, porque eu estava tentando aprender um pouco mais sobre a ferramenta. Se eu quisesse começar no YouTube e no Instagram, eu não ia entender nenhuma nem outra. Eu ia me perder, ficar desanimado, ficar estressado e ansioso. Então, a dica que eu trago para você é essa. Escolha seu foco. Qual é o seu foco? Vai ser o Instagram? Então, foque só no Instagram, se der para postar no TikTok, se der para postar no Twitter, no Google, se der para postar no YouTube, você posta, mas o seu foco tem que ser bem definido. Não tenha vários focos, não tenha várias prioridades, não existe prioridades, simples uma única prioridade. A minha prioridade por muito tempo foi o Instagram, agora passou para o YouTube. Tá? E depois, quem sabe, o TikTok, porque eu preciso aprender a entender como que funciona a linguagem, a comunicação em cada rede social. E uma forma muito mais fácil e muito mais eficiente você aprender isso, é escolher uma delas para começar. Você pensa que acabou? Não acabou não, tem uma dica bônus, mas para isso você precisa assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui em cima, com mais uma dica do que eu acredito que você precisa fazer em 2024. Essa dica é muito importante mesmo para você ter resultados. Coloque isso em prática que você vai ver a diferença que vai fazer para você nesse ano que está chegando. Eu te desejo muito sucesso nessa jornada, estarei aqui para te ajudar tirando suas dúvidas, trazendo muito conteúdo relacionado a isso. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse e se inscreva no canal para a gente aprender junto em 2024, para a gente crescer junto e aprender muita coisa legal sobre Canva, marketing digital, criação de conteúdo. E eu te vejo aqui em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!